Bom, pessoal, então vamos lá começar nosso webinar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. Então, a gente vai hoje bater um papo aí, mais ou menos uma horinha, para falar sobre conceitos básicos de gestão de projetos. Este é o módulo Introdução. A ideia é que nós façamos mais 2 módulos, mais 2 webinars grátis com vocês. Então, teria ainda um módulo 2 e um módulo 3 que completaria conceitos básicos aí sobre gestão de projetos. Esse webinar está sendo patrocinado pela empresa Cursos Gestão Online. Então, não deixe de nos visitar nas redes sociais. Aqui está os nossos links, tanto para o LinkedIn quanto para o YouTube. Então, não deixe de visitar a nossa company page lá no LinkedIn e o nosso canal no YouTube. Nós temos disponibilizado aí periodicamente materiais onde compartilhamos conhecimento com todos e falamos um pouquinho do que a nossa empresa atua e o que a gente vem conseguindo transformar o trabalho das pessoas aí no dia a dia, no mundo corporativo. Então, o objetivo deste webinar é falar um pouquinho sobre conceitos básicos de gestão de projetos, onde o objetivo aqui é que a gente estabeleça métodos para análise, execução e conclusão de projetos de uma maneira mais eficiente. Eu imagino que vocês hoje, no dia a dia, já praticam conceitos de gestão de projetos e a gente vai tentar só parametrizar aí e esclarecer um pouquinho os conceitos com os nomes corretos. A ideia aqui é a gente usar as boas práticas que o PMI vem praticando aí nas últimas décadas conosco. Tudo bem? Vocês podem deixar a pergunta diretamente no chat e a hora que a gente fizer um resumo do módulo, eu repasso as perguntas e os comentários e a gente compartilha com todos e troca as experiências. Bom, agenda aqui do nosso módulo, deste webinar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as definições, o que nós temos aí de conceitos importantes para poder compartilhar com vocês, um pouquinho da história de gerenciamento de projetos, quais as certificações mais importantes existentes hoje em dia, o contexto de gerenciamento de projetos, ou seja, dentro de um mundo corporativo, dentro de uma universidade, do mundo acadêmico, ou de uma startup, ou de uma ONG, o que este tal de gerenciamento de projetos pode trazer de contribuição para a gente. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o papel do gerente de projetos, quais as suas habilidades e o que se espera de uma pessoa que assuma este papel. E a gente faz um resumo do módulo e abre para perguntas e respostas para todos, tá bom? Então vamos lá? Falando um pouquinho aqui sobre definições. Aqui a gente já fala de 3 importantes definições para começarmos a especificar um pouquinho o que a gente às vezes escuta erroneamente as pessoas comentarem. Então, conceito de projeto. Projeto é um esforço temporário, onde o principal objetivo é criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O que isso significa? Que a partir do momento que eu tenho uma equipe atuando, tanto recursos físicos quanto humanos, produzindo algo que não exista no mercado em que eu pretendo disponibilizar um produto ou serviço, ele é considerado um projeto. Então, ele tem início, meio e fim muito bem determinados. Conceito de programa. Programa é um conjunto de projetos, uma coleção de projetos, subprogramas ou trabalhos gerenciados, onde o foco principal é estabelecer um objetivo comum. Então, eu tenho uma série de iniciativas dentro da minha organização, da minha corporação, onde o principal objetivo é atingir objetivos em comum. Então, isso caracteriza o conceito de programa. E por último, e não menos importante, o conceito de portfólio. O que vem a ser portfólio? Portfólio nada mais é que uma coleção de projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas que tem como objetivo atingir
objetivos estratégicos. Então, aqui a gente fala um pouquinho do quão importante este portfólio, essa reunião de programas e projetos, está alinhado com os objetivos estratégicos estabelecidos para um determinado período e missões que precisam ser cumpridas dentro deste cenário. Então, olhando essas três definições e de maneira gráfica, nós podemos observar aqui o conceito de projetos. Então, eu posso ter uma reunião de projetos onde eles tenham início, meio e fim bem determinados. Eu posso estar associado a eles subprogramas, ou seja, conjunto de projetos com objetivos comuns e que tenham datas estabelecidas para que o cumprimento destas metas aconteçam. Eu tenho o conceito de programas, então veja, projetos e subprogramas alinhados aos mesmos objetivos estratégicos formam o conceito de programas, e embaixo de programas eu posso ter projetos ligados diretamente a estes programas, não necessariamente uma categoria de subprogramas. Qual é a diferença entre subprogramas e projetos aqui ligado a programas diretamente? É um conjunto de projetos com resultado exclusivo ligados a estes programas, e subprogramas é um conjunto de programas que entre si têm um objetivo em comum. Então, isso é muito importante a gente estabelecer que as duas modalidades elas podem ocorrer sim e são complementares. E do nosso lado esquerdo aqui da figura, nós também temos essa mesma visão de programas, projetos, subprogramas e os seus projetos ligados a eles, onde no nível acima nós temos os subportfólios, ou seja, o conjunto de todos esses projetos, programas e subprogramas estão alinhados a um objetivo estratégico. Do mesmo jeito, eu posso ter projetos com objetivos e resultados pré-estabelecidos, mas que estejam linkados ao meu objetivo estratégico deste subportfólio. E sim, eu posso ter, então, o meu conjunto de programas, subportfólios, projetos e subprogramas, todos com objetivos estratégicos pré-estabelecidos. Eu tenho, dentro de uma mesma organização, vários portfólios, várias carteiras de programas e projetos, cada um com seus objetivos estratégicos. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que esses objetivos estratégicos derivam primeiramente de metas organizacionais. Então a ideia aqui é que este conjunto de programas e projetos embaixo de um mesmo portfólio possam ter projetos maiores, onde o objetivo deles é estabelecer principalmente o atingimento de objetivos estratégicos. Então, aqui a gente já fala de um importante conhecimento, que é justamente detalhar um pouquinho essas primeiras definições que serão extremamente importantes no decorrer dos nossos próximos e deste, principalmente, o webinar. Tudo bem? Passando adiante, uma outra definição que é importante a gente falar aqui é o conceito de gerenciamento de projetos. Então, gerenciamento de projetos é uma área da administração que, através de aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas, juntos, elas conseguem estabelecer um conjunto de objetivos pré-definidos, através de um prazo pré-determinado, com custo e qualidade bem definidos, onde a mobilização de recursos técnicos e humanos, gerenciados de maneira organizada, produzem o meu gerenciamento de projetos. Então, veja, o gerenciamento de projetos nada mais é que um conceito que já aplicamos dentro da administração de uma maneira organizada quando falamos de projetos. Aquele evento em que nós temos início, meio e fim bem determinados, bem definidos, com um propósito de produzir algo que ainda não exista. Então, essas três definições que nós vimos no slide anterior, mais o gerenciamento de projetos, serve de base para que nós apliquemos os demais conceitos no decorrer do nosso bate-papo. Falando um
pouquinho agora sobre a história do gerenciamento de projetos, nós temos aqui um ponto importante, né? Este assunto ele não é novo, ele já vem ocorrendo desde a antiguidade, e eu quis destacar aqui para vocês alguns projetos importantes que ocorreram na história da humanidade, apenas para situá-los do quão antigo este assunto ele é e faz parte do nosso dia a dia. Então, o primeiro grande projeto que nós temos conhecimento são as pirâmides de Giza ou Gizé. Eles ocorreram em 2550 a.C. Então, lá na antiguidade, o primeiro conceito de projeto, criar 3 pirâmides que não existiam um início, meio e fim bem determinado, caracterizou-se o primeiro grande projeto que a humanidade pôde aí vislumbrar ao seu término. Temos também a muralha da China, então ela ocorreu do ano de 600 até 206 a.C., então quase 400 anos para a construção da muralha da China, e ainda é uma obra que o ser humano construiu que pode ser avistado através da Lua, e aí também ele teve uma série de desafios, uma série de empreendimentos de recursos físicos e humanos para a conclusão de um produto que até então não existia perante a humanidade. Seguindo mais à frente e mais próximo, no final do século XIX, através da Revolução Industrial, nós tivemos uma série de produção de produtos e serviços onde foi estabelecido uma série de empreendimentos que trabalharam de maneira organizada para gerar valor agregado à humanidade. Então, aqui na figura nós temos aí uma locomotiva, que foi uma grande invenção, que a partir dali, sim, houve uma evolução histórica e um aquecimento do mundo industrial, até então muito embrionário, que existia naquela época. E, falando um pouquinho de pessoas que influenciaram este mundo de gerenciamento de projetos, nós temos aqui do lado esquerdo uma figura, para quem atua no gerenciamento de projetos, conhecido, que é o Sr. Henry Grant, onde ele nasceu em 1821 e morreu em 1919, e ele foi responsável por determinar os gráficos de Gantt. Gráficos de Gantt são aqueles onde lá na gestão, na área de conhecimento, gestão do tempo, estabelece de maneira visual o mapeamento e encadeamento de atividades e tarefas caracterizados num esforço coordenado para a produção de um produto ou serviço que aquele projeto estabelece. Tivemos também o Sr. Frederick Winslow Taylor, foi o precursor aí da WBS, é uma sigla em inglês que significa Work Breakdown Structure, é uma técnica usada para a área de conhecimento, gerenciamento do escopo, onde ele delimita e fraciona, quebra em etapas o escopo de um projeto. Então, a gente também tem webinars específicos para falar sobre áreas de conhecimento, e a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe sobre essas técnicas de mapeamento de escopo. E com o advento destes dois grandes senhores, nós tivemos sim, então, a partir de 1950, o conceito da era moderna do gerenciamento de projetos. Então, aqui eu destaquei dois grandes momentos importantes. O primeiro, o surgimento do conceito do PERT, que ele surgiu através do projeto do míssil submarino Polaris, da Marinha Americana, onde até hoje essa técnica é usada juntamente com o gráfico de Gantt para estabelecer aí medições e cálculo de esforço para tempo, onde é derivado do escopo do projeto com o seu time bem estipulado. E também o CPM, que é o caminho crítico, aí já pensando em corporações, então duas grandes empresas começaram a utilizar o conceito do caminho crítico, então a DuPont Corporation e a Remington Rand Corporation, que foi a criadora do Univac 1, para quem é da área de TI, Univac 1
é uma unidade de processamento, até então caracterizada como computador, criado lá no passado, onde ele poderia gerar cálculos de maneira automática e não mais humanizadas, né? Então houve ali uma automação, um conceito industrial associado, e a Remington Rand Corporation depois focou-se principalmente na produção bélica e existe até hoje nos Estados Unidos. Então, aqui eu quis destacar apenas alguns pontos para a gente reforçar que o conceito de gerenciamento de projetos ele não é um assunto novo, ele já vem sendo abordado pela humanidade há bastante tempo. Seguindo um pouquinho aqui sobre quais as principais instituições que surgiram e existem até hoje sobre o conceito de gerenciamento de projetos, eu quero aqui destacar a primeira, e aí eu estou seguindo uma ordem cronológica. Então, em 1965, nos Estados Unidos, surgiu o IPMA, o International Project Management Association. A partir de um grupo de gestores de projeto, que eles tinham o principal objetivo de discutir quais os benefícios do CPM, do caminho crítico. Qualquer um método, né? Caminho crítico, para quem não conhece, é o caminho com menor folga entre as atividades para o atingimento de um objetivo para gerar um produto, uma função ou um serviço de um projeto. Então, lá, quando a gente fala de gerenciamento de tempo, a gente entra exemplificando como esse método é aplicado e ele se tornou muito famoso porque facilita a abordagem de esforço e prazo de entrega de produtos. Então, a partir de 1965, esse grupo de gestores de projeto criaram de maneira estruturada essa associação justamente para a discussão aí de um conceito que vinha sendo utilizado e tornou-se cada vez mais usual para o nosso dia a dia. Em 1969, nós tivemos o surgimento também nos Estados Unidos do PMI, do Project Management Institute, com uma abrangência um pouco maior, onde o principal objetivo do PMI era estabelecer não só discutir o conceito do CPM, mas sim estabelecer quais ferramentas e técnicas, boas práticas seriam interessantes para o gerenciamento de projetos que ocorria naquela época. Lembrando que após o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um boom de evolução no planeta e principalmente a construção civil, né, a engenharia civil, ela foi ali a grande propulsora e bebeu desta fonte de gerenciamento de projetos através destas técnicas e ferramentas de uma maneira mais organizada. Um grande marco que o PMI teve na sua história e se popularizou mundialmente conhecido foi em 1981, ela publicou a primeira versão do PMBOK. PMBOK é o Project Management Body of Knowledge. É um livro onde estabeleceu alguns padrões e práticas que são utilizados para o gerenciamento de projetos. Não é uma metodologia de gerenciamento de projetos. O próprio PMI, tem uma metodologia de gerência de projetos chamada OPM3. Então, o PMBOK, ao longo dos anos, ele sofreu algumas evoluções, algumas publicações, e a sua grande contribuição para a humanidade foi, sim, através de contribuições de pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos, enviarem de maneira organizada para que versões futuras desta primeira, gerada em 1981, fossem contempladas, e assim, tendo aí uma evolução e principalmente mudança de comportamento quando falamos de gerenciamento de projetos que abrange aí várias áreas da nossa humanidade. Seguindo, então, sobre os principais órgãos que surgiram sobre gerenciamento de projetos, nós tivemos lá na Inglaterra, a partir de 1975, o surgimento de um órgão chamado PROMPT 2, que em 79 ele adotou
adotou padrões para gerenciamento de projetos. Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre metodologia, o método, o como eu implemento gerenciamento de projetos. E a partir de 1996, este mesmo governo britânico adotou o PRINCE2 como sendo o seu método de gerenciamento de projetos oficial para empresas, então, do governo britânico adotarem como prática e como metodologia para implementação dos seus projetos, e isso ocorre até hoje. E o PRINCE2 é a metodologia mais utilizada em todo o mundo, ainda é a mais utilizada principalmente na Europa. Seguindo um pouquinho, nós tivemos a partir de 2003, aí a gente está falando um pouquinho já na visão de qualidade, então aqui a gente está falando da ISO, que é a International Organization for Standardization. Ela publicou em 2003 uma norma específica focada para gerenciamento de projetos, com a ótica de qualidade. Então, em 2003 foi a última versão que a ISO começou a discutir sobre que qualidade nós gostaríamos que tivessem quando falarmos de padrão ISO. Então, também teve a sua contribuição de normas publicadas para este assunto. Em 2012, a ISO especificamente publicou uma versão, a última versão da ISO, uma norma chamada 20500, onde ela focou principalmente em pegar boas práticas que eram publicadas no PMBOK, juntamente com os conceitos de qualidade. E aí, conceitos de qualidade, a gente está falando desde qualidade total, qualidade ISO, 5S, conceito de Lean, tudo aquilo que as empresas, principalmente automobilísticas japonesas, criaram, mas com o foco de qualidade focada ou visando o gerenciamento de projetos. Então, também, quando falamos de gerenciamento de projetos, a ISO ela se pronunciou e teve a contribuição de uma norma específica para o gerenciamento de projetos. Falando um pouquinho de Brasil, nós temos a IPMA Brasil, que é a BGP, a partir de 2001, com foco em estudos para consultores em gerenciamento de projetos. Ela publicou um guia de referência brasileiro para gerenciamento de projetos, muito em linha com o IPMA, já que parte dos seus colaboradores, quando fundaram a BGP, eram membros do IPMA. Então, foi uma versão brasileira para o assunto gerenciamento de projetos, e a primeira foi publicada lá em 2001. E também nós temos a ABNT, em 2016, a Associação Brasileira de Normas Técnicas criou uma ISO chamada 20001-504. 2016 é o ano da versão da publicação, dessa norma, onde também ela fala principalmente de projetos, mas não se limita a projetos, a gente fala de programas e portfólios com orientações sobre o gerenciamento destas três áreas que abordamos o conceito e a definição em slides anteriores. Então, existe uma comissão de um estudo especial para gerenciamento de projetos, programas e portfólio dentro da ABNT e seguem normas ISO. Quando a gente fala seguir normas ISO, nós estamos falando de seguir padrões de qualidade estabelecidos pela ISO como orientações e guias para se estabelecer um mínimo de qualidade esperado quando implementamos gerenciamento de projetos, tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre o assunto certificações. Então, eu também quis destacar aqui quais as principais certificações existentes no mercado dos principais órgãos, e não se limitam a essas, tá? Mas acho que é só importante a gente contextualizar um pouquinho aí de que certificações existentes nós temos hoje no mercado, para que quando ouvirmos e participarmos de discussões,
saberemos exatamente do que podemos contribuir com o assunto. Então, o primeiro que eu queria destacar é a IPMA Level D, então é a Certificated Project Management Associate, falando aí na tradução do português, né, literal, a certificação do gerente de projetos associado certificado pela IPMA. Essa certificação tem um foco principal em aplicar conceitos básicos para um gerente de projetos em início de carreira, já para começar a se familiarizar com conceitos existentes aí, segundo o IPMA, sobre gerenciamento de projetos. Uma outra certificação que a IPMA também disponibiliza para quem tem interesse é a IPMA Level C, ou Certified Project Management Manager, ou gerente de projetos certificado, onde aqui o principal foco é para aquele gerente de projetos que quer liderar uma equipe já numa complexidade um pouco maior, um time já de um porte médio, com um orçamento dentro do seu gerenciamento, aí falando de recursos financeiros e físicos, né, pessoas e equipamentos, e serviços associados, onde principalmente a sua habilidade vai focar em projetos de porte médio. Seguindo aqui, uma outra certificação que o IPMA também disponibiliza é a Certified Senior Project Manager, ou a IPMA Level B. Então, já é um gerente de projetos do nível mais sênior, onde ele vai trabalhar, sim, com projetos complexos, com negociação de fornecedores, envolvimento de mapeamento de riscos entre áreas da empresa, vai focar muito em qualidade e sim ter uma visão e um domínio de todas as áreas de conhecimento que envolvem gerenciamento de projetos. Então aqui já é para uma pessoa que sai de um nível pleno e já vislumbra um nível sênior e tem uma certificação que o IPMA entende que faz sentido essa pessoa adquirir ao longo do tempo com suas experiências em horas de gerenciamento de projeto. E por último, a Certified Project Director, a IPMA Level A, ou diretor de projeto certificado, onde aqui ele já tem uma visão mais consolidada, não só de projetos, mas de portfólio e programa. Então já tem uma visão da carteira, já fala de objetivos comuns, objetivos estratégicos, está em linha com metas estabelecidas organizacionais, e aí independe se nós estamos falando aí de mundo acadêmico ou o empresarial, ele sim tem essa visão de todo esse objetivo estratégico que entende-se que precisa buscar para atingimento comum das metas. Então, o IPMA ele foca principalmente nessas 4 certificações. Seguindo aqui no nosso webinar, nós temos também falando sobre certificações do PMI. Então, eu destaquei aqui as principais. Então, nós temos aqui a Certified Associate in Project Management, KPM, né, que é mais usualmente conhecida, onde o objetivo principal é para aqueles estudantes de segundo grau, ou com carreira técnica ou não, né? Então, falar no mundo do Brasil, né? Você tem lá a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e o terceiro grau, que são universidades, faculdades, depois as suas extensões, pós-graduação, doutorado, mestrado e os MBAs. Então, quando a gente está falando aqui do ensino médio, o PMI entende que existe uma certificação onde é para aquela pessoa em início de carreira que começa a se familiarizar com o gerenciamento de projetos, muito parecido com a linha de certificações que o IPMA também estabeleceu em seu portfólio. Nós temos a Project Management Professional, que é a PMP. Hoje, dentro do PMI, é a mais conhecida, a mais difundida. O maior número de pessoas certificadas no mundo dentro do PMI focam na certificação PMP, e aqui ela tem o objetivo de formar ou capacitar gerentes de projeto com uma determinada experiência, não só habilidade
em gerenciamento de projetos, mas há uma comprovação mínima de horas de gerenciamento de projetos para fazer parte aí de premissas e requisitos mínimos para que você seja candidato a tirar essa certificação. Seguindo na linha de aquisição de conhecimento, existe uma certificação dentro do PMI chamada Program Management Professional, ou PGMP, que foi criada focando principalmente em gerenciamento de programas, e ela, dentro das certificações que o PMI criou, basicamente ela só tinha KPM e PMP por muitos anos, e a PGMP já começou a surgir ultimamente, de 10 anos para cá, uma nova certificação, mas aí focando principalmente em gerenciamento de programas. Assim como tem o PMBOK, o PMI também tem um livro com guia de boas práticas focadas para gerenciamento de programas. E por último, neste slide, existe uma outra certificação chamada Portfolio Management Professional, ou PFMP, que é aquele profissional focado em gerenciamento de portfólios. Portfólio é aquele onde é uma reunião de programas e projetos para atingimento de objetivos estratégicos. Então, aqui também existe um book específico para portfólio, onde há recomendações de boas práticas publicadas pelo PMI, assim como as outras, você tem requisitos mínimos para o cumprimento e ser candidato a poder fazer a prova e ser certificado. Seguindo aqui na linha do tempo, nós temos aqui nesse slide são as certificações mais novas do PMI. Então, a gente tem a PMI Scheduling Professional, ou PMI SP, né? Aquela certificação específica para quem foca no gerenciamento do tempo em cronograma. Então, tem uma série de requisitos e abordagens interessantes para quem quer se capacitar e conhecer um pouquinho mais dessa gerência de conhecimento, que é o gerenciamento do tempo. Também, nessa mesma ótica, mas pensando em risco, tem a PMI Risk Management Professional, a PMI RMP, ou Profissional de Gerenciamento de Riscos do PMI, onde você desenvolve habilidades específicas para avaliar, identificar e gerenciar riscos do seu projeto. Essa certificação está ligada à área de conhecimento e gerenciamento de riscos e capacita o profissional a sim se especializar nesse assunto e não limitar a ele. Veja, todas essas certificações, elas podem e devem ser desenvolvidas por pessoas que não necessariamente estejam ligadas só a gerenciamento de projetos. Aqui, a área de riscos dentro das organizações, elas podem sim ser candidatas a desenvolver e obter essa certificação. Tudo bem? Falando um pouquinho já as duas últimas certificações que o PMI lançou, nós temos a PMI Agile Certified Practitioner, então é a PMI ACP, onde aqui o PMI discute metodologias ágeis e como essas metodologias ágeis encaixam no papel do gerenciamento de projetos. Então, o gerenciamento de projetos, o papel do gestor de projetos, ele sempre está em linha com a evolução e a inovação do que ocorre, né, no mundo. Ele não se limita ao que foi surgido lá na década de 60 do século passado e ficou estanque. Ele sim sofre evoluções, sofre mutações e é de maneira saudável. Então, criou-se uma certificação específica para aqueles que trabalham com projetos onde utilizam metodologias ágeis. E por último, e não menos importante, nós temos a PMI Professional in Business Analysis, ou PMI PBA, que é aquele profissional focado em análises de negócio do PMI. Então, aquelas pessoas mais ligadas a negócios, produção de serviços, de olho no mercado, tem uma certificação específica onde ela contribui sim para o gerenciamento de projetos e boas práticas. Então, também
essa certificação é aberta não só para áreas específicas de gerenciamento de projetos, mas todas as áreas interligadas, e nós vamos ver mais para frente como esse gerenciamento de projetos está intrínseco à vida de uma organização. Tudo bem? Seguindo aqui, falando um pouquinho também de certificações do Prince2, aquela metodologia de gerenciamento de projetos que surgiu lá no governo britânico, nós temos a Prince2, ou Prince2 Foundation, que é a primeira certificação focada principalmente para aquelas pessoas que começam a atuar com equipes menores de gerenciamento de projetos, onde o seu objetivo é começar a se familiarizar com termos e conceitos que o Prince2 estabelece. E um ponto importante aqui é que, assim como o IPMA e o PMI, o Prince2 também tem os seus níveis de conhecimento e aptidões aplicando as suas metodologias. Então, existe uma outra certificação chamada Prince2 ou Prince2 Practitioner, ou praticante do Prince2, onde o objetivo, sim, já é trabalhar com projetos de porte médio, onde você começa a estabelecer relações com demais assuntos em torno dos seus projetos, e isso é saudável porque começa a estabelecer as fronteiras de limites e responsabilidades que você passa a obter com essa certificação. Nós temos a certificação Prince2 Professional, ou profissional do Prince2, onde o seu objetivo principal é trabalhar com a magnitude completa do gerenciamento de projetos, e aí sim, independe do tamanho e da complexidade do projeto, com essa certificação a pessoa tem autonomia para assumir qualquer projeto, independente da sua magnitude. E assim como o PMI, o Prince2 também tem uma certificação focada em metodologias ágeis, chamada Prince2 Agile, onde o objetivo é discutir e ganhar conhecimento do relacionamento entre o Prince2 e as metodologias existentes de Agile ou ágeis, né? Depende a tradução aí que o mercado utiliza, seja na sua forma original em inglês ou em português. E aqui fala um pouquinho de conceitos e como que o Prince2 enxerga essa gestão de projetos quando a metodologia de entrega de um produto ou serviço passa por uma metodologia ágil. Tudo bem até aqui? Então, esse foi uma introdução, assim, um pouco do histórico do que tínhamos de gerenciamento de projetos, os órgãos principais, quais as certificações que esses órgãos propiciam, e principalmente como você se capacita a ter essas certificações. E lembrando, né, quando a gente fala de ABNT, ISO e a Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos, elas não têm certificações específicas para profissionais de gerenciamento de projetos, mas sim ela contribui por certificações que empresas se qualificam a ter. Então a ISO mesmo tem uma série de normas onde empresas podem se capacitar e serem auditadas para verificação e validação de aplicação de boas práticas e recomendações da ISO. Tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre o contexto do gerenciamento de projetos dentro das organizações, eu queria destacar aqui para vocês as 3 principais entradas que uma empresa pode ter quando ela pretende atuar num determinado segmento. A primeira dela são as necessidades mercadológicas, né? Então, falando um pouquinho aqui, eu estou passando o mouse para a gente poder vislumbrar onde basicamente existe essa informação. Então, tudo aquilo que a empresa tem de necessidade de lançar para o seu mercado, em estabelecer a sua identidade, a sua marca, ela capta do mercado quais são essas necessidades mercadológicas que farão parte do seu planejamento estratégico.
Nós temos quais são as estratégias corporativas, ou seja, o que a empresa quer para o próximo período, para o próximo exercício, estabelecer como meta, como objetivo a ser atingido, como meio de sobrevivência, como forma de crescimento ou reposicionamento dentro do seu mercado de atuação. E você tem também uma outra entrada que são os investimentos. Então, através de acionistas e captação de recursos internos ou externos, a gente pode estar falando de ONG ou de organizações sem fins lucrativos, aqui o conceito do investimento é ter recursos necessários para produzir algo através do gerenciamento de projetos. Então, a junção dessas três necessidades, ela passa por um funil de processo de seleção, onde, ao final de determinados critérios que cada organização estabelece, um conjunto de metas organizacionais, onde essas metas organizacionais estarão estruturadas de maneira em que, de forma encadeada, vão atingir justamente as necessidades que ela captou dentro do seu universo e quer aplicar para o próximo período. Próximo período ou próximo exercício vai depender de cada empresa. A maioria das empresas trabalham o atingimento de metas anuais. Tem empresas que fazem planejamento para 2 anos, 5 anos, e tem empresas que estabelecem o anual e semestralmente, o quarter, né, o trimestre, vai fazendo a sua revisão para saber se você está dentro do planejado ou não, de acordo com o resultado obtido. Para que essas metas organizacionais sejam implementadas de uma maneira organizada, nós temos aqui basicamente 3 conceitos. Então, eu preciso de ter o gerenciamento do portfólio, porque ele é o que vai alinhar as metas organizacionais às suas estratégias. Então, através do gerenciamento de portfólio, que eu começo a dar vida do como as metas organizacionais serão implementadas. O gerenciamento de programas é aquele gerenciamento que vai harmonizar todos esses componentes e controlar as interdependências que eu tenho em projetos para atingimento das estratégias organizacionais que o gerenciamento de portfólio tem como missão. E por último, aí eu estou saindo do mundo estratégico, tático, para o operacional, o gerenciamento de projetos que implementa planos para alcançar o escopo específico que foi estabelecido através do gerenciamento de programas. Então, isso é muito importante, porque aqui a gente observa que o gerenciamento de projetos está totalmente ligado à estratégia da empresa. Ele é o principal motor que vai trazer as implementações de maneira organizada, porque imagine que eu tenho uma série de metas organizacionais concorrentes entre si, que de implementações com uma forma organizada através destes 3 pilares, vai trazer o atingimento das metas organizacionais. E quando eu falo do gerenciamento de maneira unificada desses 3 conceitos, aqui surge um novo conceito chamado GPO, Gerenciamento Organizacional de Projetos, que é justamente a organização das metas estabelecidas através do plano estratégico da organização para atingimento das metas. Então, eu começo aqui a trabalhar num conceito de visão integrada de como eu implemento as minhas metas organizacionais. E para que essas metas organizacionais sejam implementadas através do GPO, eu preciso de pessoas, unidades de departamentos dentro das empresas, que cuidem desta implementação. Então, surge aí um novo conceito, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Então, o que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos? Ou EGP, que é a sigla em inglês PMO, né? Que é o Project Management Office. E aqui eu vou destacar 2 conceitos importantes. O PMO enquanto departamento,
Então, é aquela área responsável pelo escritório de gerenciamento de projetos, e o PMO enquanto membro do escritório de projetos, que é o Project Management Officer. E às vezes, dependendo do contexto em que está inserido a discussão, você escuta o PMO, a pessoa, e o PMO, o departamento. Então, a principal missão do escritório de gerenciamento de projetos é padronizar os processos de governança para gerenciamento de projetos. E, claro, o compartilhamento dessas definições através de metodologias, ferramentas e técnicas para os recursos que compõem aqueles projetos. Então, nós temos basicamente 3 tipos de escritórios de gerenciamento de projetos. O primeiro deles é o tipo suporte, onde ele tem um papel consultivo nos projetos. Então, é aquela área que vai fornecer modelo, melhores práticas, treinamento para os colaboradores, e ele tem um nível de controle exercido em cima dos projetos baixo. Ele é um papel muito ainda distante dos projetos, ele apenas contribui aí com melhores práticas. Nós temos um segundo tipo de gerenciamento de projetos, que é o tipo controle. Então, ele já passa a fornecer suporte e começa a validar a conformidade que as metodologias, técnicas e ferramentas que os recursos devem utilizar perante aquela organização estão ou não em conformidade. Então, ele começa a ter já uma atuação considerada média, ela já começa a ter conceitos de auditoria. E, por último, o tipo de escritório de gerenciamento de projetos diretivo. É aquele que assume o controle dos projetos quando ele sai do trilho. Então, ele tem ali uma ascendência muito grande perante o gerenciamento dos projetos dentro da organização. Então, o escritório de gerenciamento de projetos é aquela área que, dependendo da maturidade da sua empresa, ele vai desenvolver um papel mais consultivo, de suporte e apoio, ou realmente ele vai assumir, pôr no trilho e devolver para o dono do projeto. Tudo bem? Então, seguindo aqui, como que esse escritório de projeto e conceito de gerenciamento de projetos podem contribuir para o atingimento de metas organizacionais? Então, eu estabeleço as minhas metas organizacionais através do alinhamento estratégico para implementar a solução, faço todos os portfólios, programas e projetos estabelecidos, faço a sua implementação. Aqui eu tenho uma passagem de conhecimento ao término do projeto para o gerenciamento de operações, então aquela área que vai fazer o ongoing, o dia a dia daquele produto ou serviço produzido pelos projetos, onde ele entra numa esteira do dia a dia, e aí quando a gente está falando de gerenciamento de serviço, eu tenho modelos que tratam especificamente disso. Por exemplo, a gente pode falar de arte, ou se eu estiver falando de conceito de gerenciamento de serviços. Mas o importante aqui é que, para que tudo isso faça sentido, eu tenho um conceito de governança organizacional, ou seja, modelos pré-estabelecidos de uma empresa que, desde o momento em que eu tenho metas organizacionais, implementação de projetos e numa esteira do dia a dia e a sua evolução contínua, fazendo melhorias, né, ou sustentação, ela seja regida por uma governança organizacional. Então, aqui também a gente fala de um conceito importante que o gerenciamento de projetos contribui. Tudo bem? Um outro ponto importante aqui é a gente falar um pouquinho sobre valor do negócio. Então, o valor do negócio, e aí eu falo negócio mesmo, empresa, né, com ou sem fins lucrativos, né, ou porque ela existe, eu tenho aqui do lado direito, vamos falar verde, né, essas bolinhas em verde são os bens tangíveis que uma empresa pode ter de valor agregado ao negócio, e essa cor aqui um pouco mais clara, aqui para mim à esquerda, para vocês à direita, um amarelinho ou laranja, os bens intangíveis. Então nós temos aqui os tangíveis, ativos monetários, que são aqueles
investimentos onde eu tenho valores imobilizados da empresa e elas caracterizam que isso pode ser o meu valor ao negócio. Então, é a reserva financeira que a empresa tem, é o fluxo de caixa, é os bens ativos que a empresa pode possuir, unidades fabris, máquinas, equipamentos, escritórios, caracterizam ativos monetários. Eu tenho os ativos fixos, construções, aquilo que eu vejo, que eu tenho imobilizado, que eu uso nas minhas unidades fabris para produzir um produto ou serviço. Eu tenho patrimônio dos acionistas, ou seja, aquele resultado que ao final do exercício os acionistas retiram como dividendos ou reinvestem na própria empresa. Então, isso também é considerado valor de negócio, porque parte desse dinheiro é investido para que a empresa continue a existir, quando eu tenho acionistas, capital aberto, e eu tenho instalações utilitárias, onde tudo aquilo que eu preciso ter para uma empresa existir, não necessariamente nas suas unidades fabris, como atividade principal, mas atividades indiretas e que compõem toda a produção de uma empresa, ela também traz valor ao negócio. Eu tenho bens intangíveis, onde a mensuração deles pode ser um pouco diferente para avaliação. Então, eu posso ter uma reputação. Então, a reputação de uma marca, de um produto, de um serviço, de uma empresa conta muito. Então, isso pode variar o valor do negócio que a empresa tem. Então, a partir do momento que eu tenho uma boa reputação, a empresa tem uma boa imagem, isso reflete em aumento do valor do negócio daquela corporação. Eu tenho reconhecimento da marca, onde uma marca, através de um logo, através de uma campanha, através de uma identidade visual, ela pode trazer valor agregado ao negócio. Então, você, naturalmente, quando olha aquela marca, vai vir à mente o quanto essa empresa tem de valor agregado. Eu posso ter benefício público, então empresas sustentáveis, socialmente sustentáveis, programas ambientais, trabalhos de colaboração, investimento nos funcionários, um bom clima para trabalho. Isso conta tudo como valor, conta como fatores influenciadores que podem trazer valor ao negócio. E marcas registradas, então tem empresas que detêm um determinado conhecimento, onde a marca registrada, da maneira como se produz um produto ou serviço, é propriedade dela, e toda vez que você quiser utilizar, você precisa pagar algo e negociar para que ela permita a concessão do uso daquela marca registrada. Então, todos esses componentes ajudam, influenciam diretamente no valor do negócio. E para que esse valor do negócio ele varie, e a tendência é que essa variação seja para cima, nós temos que estabelecer dentro de uma organização missão e visão. Então, missão é aquele conceito onde eu preciso dizer por que a empresa existe, para que ela está ali, qual é o seu propósito, e visão, onde eu quero chegar. Então, a partir do momento que eu estabeleço isso, eu começo a, de maneira organizada, criar valor para o meu negócio. Eu tenho as metas organizacionais, que nós vimos alguns slides anteriores, e como essas metas organizacionais chegam até uma linha de produção e ela faz parte do seu dia a dia. Eu tenho o GPO, o Gerenciamento Organizacional de Projetos, que de maneira estruturada, através de programas, portfólios e projetos, implementa as minhas metas organizacionais. E tenho a governança organizacional, que pega desde uma meta organizacional estabelecida para o exercício e implementa de maneira organizada. Então, quando eu falo de valor do negócio com essas 4 visões, alguém precisa tomar conta disso. Então, como nós vimos no slide anterior, o responsável para fazer essa roda girar é o escritório de projetos. Então, ele é a área responsável, ele é
a área ligada ao planejamento estratégico da empresa, que tem condições de estabelecer de maneira organizada o como isso vai ocorrer. Tudo bem? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do papel do gerente de projetos. Quais são as suas responsabilidades e as habilidades interpessoais? Então, a primeira responsabilidade de um gerente de projetos é liderar a equipe para alcançar os objetivos do projeto. Lembrando que projeto ele tem como meta, de uma maneira organizada, início, meio e fim, produzir produto ou serviço que não exista. Então, ele é o primeiro membro da equipe a fazer parte do grupo de pessoas, de recursos, que vai produzir algo. Então, o papel principal dele é fazer a liderança dessa equipe. A segunda responsabilidade que ele tem é atendimento das necessidades. Então, ele é que, através de tarefas, equipe e as necessidades individuais, é que vai orquestrar como essas necessidades vão produzir aquilo que o escopo do projeto estabeleceu como entregável. E não necessariamente um entregável, posso ter vários, vai depender da estratégia que eu estabeleci de conclusão de produção do meu escopo. Eu tenho aqui um papel estratégico para a organização. Se eu estou falando que o gerenciamento de projetos é um mecanismo pelo qual eu implemento metas organizacionais e o escritório de projetos é o grande orquestrador de tudo isso, é nada mais justo que o gerente de projetos estar ligado a esse planejamento estratégico da organização, porque o sucesso do projeto é o que vai atingir as suas metas organizacionais estabelecidas pela empresa. Eu tenho uma responsabilidade muito importante para o gerente de projetos, que é a competência em conhecimento técnico sobre gerenciamento de projetos. Então, aqui é a capacidade e habilidade que ele tem de conceitos de gerenciamento de projetos e conceitos de administração, né? Lembrando que o gerenciamento de projetos passa por 3 pilares: o conhecimento técnico que ele tem de gerenciamento de projetos, o conhecimento em administração e o conhecimento no produto que ele está produzindo. Fora as habilidades interpessoais que nós vamos ver no slide seguinte. Eu tenho, através do conhecimento, a produção de gerar algo. Então aqui eu estou falando em desempenho, capacidade de realizar algo, usando o seu conhecimento. Não adianta ele ter o conhecimento, ter a teoria, mas na prática ele não conseguir aplicar. Nós temos a competência pessoal ou comportamental. Então, através do conhecimento que ele tem, com a competência de realizar o trabalho bem feito, ele vai usar as suas habilidades pessoais ou comportamentais para que, junto com este tripé, ele produza o resultado necessário do projeto. E que, não menos importante, e vai dar característica de cada pessoa, a efetividade pessoal, ou seja, que atitudes e características da personalidade e liderança esse gerente de projetos vai exercer sobre o time e os envolvidos no projeto. Então, as principais responsabilidades que espera-se de um gerente de projeto são essas listadas, né, neste slide. E seguindo aqui para o último tópico que nós temos, nesta pirâmide de habilidades interpessoais, eu vou discorrer cada um deles. Ela não se limita a essas habilidades, mas são as mais importantes. Vejam que existe uma grande quantidade e expectativa do papel de um gerente de projetos. Então, falando aqui um pouco do conhecimento político e cultural. Hoje em dia, no mundo globalizado, cada vez mais o gerente de projetos ele tem a prerrogativa de lidar com o ambiente político e cultural do contexto em que ele vive. Às vezes você tem equipes fora do local de trabalho, trabalha remoto, trabalha em outro estado, trabalha em outro país, trabalha em outro fuso horário. Então, a habilidade que o gerente de projetos tem em conhecer esse ambiente
esse contexto que o projeto está inserido, ele é de extrema importância. Então, cada vez mais no mundo globalizado, é importante que o gerente de projetos desenvolva este conhecimento. A outra habilidade interpessoal, estabelecimento de confiança. Para que você tenha o time de maneira coesa e atinjam objetivos em comum, é importante que o gerente de projetos estabeleça a confiança com o seu time. Imagina, você tem uma série de pessoas que talvez nunca trabalharam juntas e vão produzir algo que não existe. Não existe um parâmetro de comparação no mercado para fazer um benchmark. Então, o estabelecimento da confiança, ele é um ponto extremamente importante para o gerente de projetos. Então, uma das maneiras de se estabelecer confiança dentro deste gerenciamento de projetos é compartilhamento de informações e principalmente a habilidade de como você resolve os conflitos e problemas. Tá? Falando um pouquinho sobre gerenciamento de conflitos, é papel do gerente de projetos identificar quais são as causas que eu tenho de possíveis ou conflitos existentes dentro do time de projetos e dos envolvidos, né? Não necessariamente você vai ter administração de conflitos só do time de projetos. Imagina, você tem uma série de pessoas diferentes, com objetivos e sentimentos diferentes, culturas diferentes, e o conflito, naturalmente, ele vai ocorrer. Então, a habilidade de fazer o gerenciamento desses conflitos cabe ao gerente de projeto, sim, estabelecer um trabalho, e aí sim a importância do item anterior, o estabelecimento da confiança, para que esse gerenciamento de conflitos ele não busque culpados, e sim uma solução que atinja o objetivo de projeto, mas você não desmotive o time para poder atingir o objetivo, que é a entrega do escopo. Então aqui acho que a palavra que melhor resume o gerenciamento de conflitos é a abordagem colaborativa que um gerente de projetos precisa ter quando falar de gerenciamento de conflitos. Passando aqui, subindo, né, nos degraus da pirâmide, a gente tem aqui o desenvolvimento da equipe. Então, do gerente de projetos desenvolver os membros da equipe para o atingimento de objetivos em comum. Então, é normal que uma equipe, ao início do projeto, ela tenha um desenvolvimento pequeno, e à medida que o projeto vai caminhando, ela vai melhorando a sua performance, o seu desempenho, a sua capacidade de entrega. Então, o gerente de projeto precisa ter muito claro quais são as tarefas e processos que ele possui, muito bem medidos, para justamente identificação e discussão dos problemas com o time. Então, é importante aqui que, através da resolução desses problemas, destes conflitos, estabelecimento de confiança, conhecendo o contexto político e cultural do projeto, ele consiga desenvolver a equipe de uma maneira mais uniforme possível. Lembrando que você vai ter pessoas na equipe com maturidade e conhecimentos diferentes. Então, é importante que o gerente de projetos consiga identificar dentro do time quem são essas pessoas e qual é a capacidade de cada uma. Então, é extremamente importante este desenvolvimento da equipe ao ponto que ela atinja sua maturidade perto das entregas mais importantes. Passando para o processo decisório, nós temos aqui um ponto importante, né? Então, precisa se estabelecer um critério de decisão quando eu precisar tomar com a equipe. Então, existem alguns tipos de estilos de decisão geralmente utilizados pelos gerentes de projeto. Então, você tem o estilo comando, onde o gerente de projetos comanda a decisão que vai ser tomada por uma determinada situação. Existe o tipo consulta, onde ele consulta o time do projeto e dos envolvidos qual é a melhor decisão a ser tomada. E existe o tipo consenso, onde precisa se chegar a um consenso para tomar a melhor decisão. E aleatório vai depender de cada caso, ele pode ser uma mescla, um mix das três anteriores. Independente do estilo
que o processo decisório vai passar através do gerente de projetos, é importante que ele utilize as etapas para mapeamento do processo decisório. Então, ele primeiro precisa identificar o problema, ele precisa, quando eu digo ele e o time, né, criar a solução do problema. A partir do momento que eu criei essa solução, eu preciso ter ideias para resolver, eu preciso ter ideias para ação, fazer o planejamento dessas ações, implementa e faz a avaliação. E depois mede o resultado, e aí eu entro num ciclo de melhoria contínua, por exemplo, um PDCA. Então, o processo decisório, ele é um processo extremamente importante que o gerente de projetos precisa ter para desenvolver a sua habilidade interpessoal com o time. Tudo bem? Comunicação. Comunicação é um item também importante, onde basicamente aí é um número, né? Geralmente fala assim, 80% do tempo de um gerente de projetos ele está comunicando com o time, com os envolvidos, passando status, tomando decisões, se comunicando com os demais. O importante aqui para o gerente de projetos é uma comunicação aberta. Então, você precisa identificar quais os estilos de comunicação que o seu interlocutor tem para que a sua mensagem, ou receptor, né, para que a sua mensagem chegue ao receptor da maneira mais clara possível. Então, a comunicação, basicamente, ela vai permear todas as demais habilidades interpessoais aqui, porque ela é um meio pelo qual você interage com as pessoas. Tudo bem? Um outro item, negociação. Então, um ponto importante aqui da negociação é que você precisa estabelecer o que você quer atingir. E aí, uma negociação sempre envolve pelo menos duas ou mais partes. Então, é importante chegar num acordo, num consenso. E se uma negociação não for boa para ambas as partes, ela sempre vai ficar com aquela impressão que foi bom para ele e não foi bom para mim. Então, o gerente de projetos precisa ter essa identificação, e as negociações nem sempre são fáceis de serem desenvolvidas. Então, aqui também é importante saber qual que é o interesse envolvido nessas negociações, saber em que momento você faz uma concessão, fazer moedas de troca, mostrar o valor dessa troca que vem ocorrendo, e principalmente analisar a situação antes de debater uma negociação. Um outro item importante de habilidade interpessoal é a chamada influência. Então, aqui, influência nada mais é que uma estratégia de compartilhar o poder e confiar nas habilidades interpessoais do seu time, ou seja, eu preciso influenciar para que os outros atinjam o objetivo comum do projeto. Então, eu preciso ter uma habilidade tal qual o time e os envolvidos consigam produzir o objetivo comum. Então, tipos de influência que um gerente de projetos pode ter com o seu time. Liderar pelo exemplo. Então, ele pode dar o exemplo de como ele quer influenciar e cumprir o compromisso, cumprir os acordos. Ele pode estabelecer uma decisão até ser tomada e cumprir a decisão. Ele pode usar o estilo interpessoal, por exemplo, ser flexível, vai ajustando conforme a necessidade. Nem sempre o gerente de projetos ele vai ter um consenso das situações. Então, essa influência, ela é uma habilidade que eu preciso desenvolver para que as pessoas acreditem no meu discurso e consigam atingir o objetivo. Então, esse é um ponto extremamente delicado e importante que um gerente de projetos precisa desenvolver com o seu time. Nós temos o conceito da liderança. Então, o gerente de projetos que quer ter uma boa receptividade e uma boa assertividade nos seus projetos precisa desenvolver o papel de liderança. Então, liderança é influenciar as pessoas para o objetivo comum, mas ela tem uma pequena diferença. A liderança, ela tem a capacidade de executar a influência das pessoas para atingimento do objetivo. Então, é fazer com que as pessoas entreguem aquilo que você quer através da sua liderança.
Esse é um ponto extremamente importante e difícil, porque nem todos são líderes natos, nem todos nascem com essa prerrogativa. Lembra que no slide anterior eu falei um pouquinho sobre efetividade pessoal, que é atitude, características da personalidade? É isso que vai facilitar você desenvolver melhor a habilidade da liderança. Nós temos o conceito de motivação. Então, a partir do momento em que eu influencio esse time, eu preciso estar sempre motivado e fazer com que as pessoas estejam motivadas. E como eu consigo isso? Identificando quais as necessidades das pessoas. Porque cada um pode ter uma motivação diferente pelo qual ela está ali naquele projeto. Então, isso é um ponto importante que precisa ser trabalhado pelo gerente de projetos. Então, a motivação para ter um ambiente de trabalho favorável para atingimento dos objetivos do projeto é papel do gerente de projetos desenvolver. E por último, e não menos importante, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre coaching. Então, coaching nada mais é do que um treinamento. Então, é aquele papel onde o gerente de projetos assume o papel, falei papel duas vezes, assume a missão de treinador, como se fosse se a gente for levar para o lado do esporte, né, o treinador do time, o treinador do atleta. Então ele precisa criar um mecanismo de desenvolvimento da equipe que atinja os níveis mais altos de resultados para a entrega do produto, do serviço, do escopo do projeto. Então, um ponto importante aqui, né? Por que o coaching difere do aconselhamento? Porque o coaching, ele vai criar situações para fazer. Ele não vai fazer aconselhamento. Ele vai buscar formas de fazer. Se o time não consegue fazer algo, é o coaching que vai criar mecanismos para que aqueles impedimentos deixem de existir para o time entregar. Quando eu falo aconselhamento, eu vou criar mecanismos para se vencer o impedimento. Então, o coaching está muito ligado à ação pelo qual um time vai entregar algo que se comprometeu. Então, isso é muito importante, que o gerente de projetos tenha essa habilidade de desenvolver dentro do time e transformá-los para o conceito do fazer. E o não conseguir fazer não faz parte da meta, ele não pode pensar que ele não vai fazer. Então, cabe ao gerente de projetos desenvolver essa habilidade, tudo bem? E agora a gente passa para o nosso último slide, onde a gente faz um resumo do que nós vimos aqui neste webinar. Perdão. O primeiro tópico, a gente falou sobre definições. Projeto é um empreendimento que tem início, meio e fim, com escopo estabelecido de algo que não exista, produto ou serviço. Programa, reunião de projetos com objetivo comum entre si. Portfólio, reunião de programas, projetos, subprogramas ou subportfólios para atingimento de objetivos estratégicos em comum. Gerenciamento de projetos, habilidade para que, através de uma maneira organizada, atingimos a entrega dos projetos. E aí passa por habilidades de administração, conhecimento técnico e interpessoal. História de gerenciamento de projetos. Antiguidade, falamos lá das pirâmides, falamos da construção, Revolução Industrial, da Muralha da China, falamos da Era Moderna, Gantt e Taylor, que fizeram contribuições aí, gráfico de Gantt e WBS, o PERT, o CPM, que é o caminho crítico. Falamos um pouco sobre as instituições ligadas ao gerenciamento de projetos, aí as instituições mais importantes, né, PMI, PRINCE2, o IPMA. Falamos um pouquinho sobre quais as certificações que essas empresas estabelecem. Lembrando, né, as instituições, a gente falou um pouquinho também do Brasil, né, a BNT, ISO, Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos.
Falamos das certificações, as mais importantes e o que significa cada uma delas, né? Uma sopa de letrinhas. O webinar vai ficar gravado no canal nosso, da empresa, vocês podem assistir, ouvir com mais calmas, colocar comentários lá. O importante aqui é disseminar o conhecimento e ter um primeiro contato com o assunto de gerenciamento de projetos, que é muito vasto, é muito conceito, mas a gente vai devagar e passando pílulas de conhecimento aos poucos para os envolvidos. Nós falamos um pouquinho sobre contexto de gerenciamento de projetos, então o que são metas organizacionais, né, aquelas 3 entradas que servem de componentes para a seleção de quais metas vão fazer parte do meu exercício, o GPO, gerenciamento de projeto organizacional, que vai estruturar de maneira organizada a implementação de projetos, programas e portfólio, escritório de projetos, a área responsável, então, por fazer essa roda girar. Tem os 3 principais tipos, né, o consultivo, o suporte e o diretivo. Então, isso passa por um viés estratégico. É importante que o escritório de projetos tenha essa missão de acordo com a maturidade que ele vai evoluindo, né, suporte menos ascensão, o controle já começa a fazer auditorias e o diretivo é aquele que assume quando os projetos estão fora do trilho. Nós temos a governança organizacional, onde ela é responsável desde o momento de uma meta organizacional até o atingimento do gerenciamento de operações, do dia a dia, do ongoing, da sustentação de um produto ou serviço. Entrar no trilho é ela que garante de uma maneira estruturada que eu consiga fazer a meta operacional, a meta organizacional virar um produto na linha de produção. Falamos de valor de negócio, bens tangíveis e intangíveis, conceito de missão e valor e o que eles agregam quando o escritório de projetos faz a orquestração de tudo isso. E por último a gente falou das principais responsabilidades e habilidades interpessoais que o gerente de projetos tem. Realmente é complexo, é bastante informação. O gerente de projetos nem sempre tem todas essas habilidades, ele vai desenvolver ao longo da carreira e nem sempre ele vai ter a mesma maturidade e a mesma desenvoltura, porque são muitas habilidades interpessoais. Então aqui é um resumo do que a gente falou aí na última hora. Passamos um pouquinho do horário, mas acho importante a gente debater o assunto. Aqui a gente deixou o contato, caso vocês queiram, não quiser falar hoje, mas quiser manter contato com a gente, saber um pouco mais sobre a empresa, tem o nosso site também. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de perguntas e respostas, para poder compartilhar com todos e responder, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui tem algumas pessoas que estão pontuando, estão agradecendo, estão passando aqui uma bela iniciativa de compartilhamento de conhecimento. Aqui também tem pessoas perguntando se vão ter outro webinars grátis. Sim, vão ter. Daqui 15 dias, provavelmente, a gente vai fazer um segundo, que é a continuação desse assunto, né? Falar um pouquinho sobre os demais conceitos que existem em torno de gerenciamento de projetos. A ideia é que a gente faça 3 webinars grátis, que basicamente fecham o conceito básico de gerenciamento de projetos. Então, nós temos cursos na nossa empresa que a gente dissemina para os colaboradores e a ideia aqui é compartilhar com vocês. Tudo bem? A gente vai deixar postado esse webinar em formato de vídeo no nosso canal do YouTube e vocês ficam à vontade aí para interagir com a gente. Também tem página no LinkedIn, vocês podem seguir, né, a nossa company page e fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, acho que foi bem produtivo, é bem legal quando a gente consegue trocar experiências e não deixem de compartilhar. Acho importante, é saudável e é bom para o crescimento de todos. Então, obrigado a todos.